As anormalidades comuns são nistagmo, paralisia do abducente, que é o sexto par craniano, paralisia do olhar horizontal ou combinado horizontal-vertical, a presença de ataxia, que afeta especificamente a marcha, e a neuropatia associada. No caso do exame do estado mental, especificamente neste caso, existe uma confusão global, distúrbio da memória imediata e distúrbio da memória recente. O diagnóstico da encefalopatia de Wernicke é feito pelo esfregaço do sangue e pela ressonância magnética. No caso do sangue, observa-se uma anemia macrocítica. E na ressonância magnética, observa-se aqui, esses achados que são a atrofia dos corpos mamilares. No tratamento, faz-se a administração imediata de tiamina, porque é justamente pelo déficit, a vitamina B1. E a complicação é a síndrome de Korsakoff. Na deficiência de vitamina B12, ou seja, da cianocobalamina, ela produz neuropatia periférica, degeneração aguda da medula, ou seja, doença de sistemas combinados. E aí, neste caso, os combinados é o trato córtico-espinhal e as colunas dorsais, que também nós já estudamos em vídeos pregressos. Em vias aferentes, você pode dar lá uma voltinha para observar melhor. Produz também ambliopia nutricional, que se refere a uma perda visual. Também produz disfunção cognitiva, que pode ser leve, estado confusional, ou uma demência e psicose, chamada aqui de loucura megaloblástica. As anormalidades neurológicas decorrentes da deficiência de vitamina B12 precedem a anemia macrocítica. E as causas mais frequentes é a anemia perniciosa, que está referida como defeito na produção de um fator intrínseco, também por conta de gastrite esofágica, de anticorpos anticélulas parietais ou de acloridria. Outras causas menos frequentes, mas também presentes, é a ressecção gástrica e a dieta vegana, pela ausência de vitamina B12. Os achados clínicos podem ser anemia, tontura em posição ortostática, alguns achados neurológicos, como, por exemplo, as parestesias distais, ataxia da marcha, a sensação de faixa apertando ao redor do tronco ou dos membros, o sinal de Lermit. Esse sinal refere-se à sensação semelhante ao choque ao longo da coluna, precipitada pela flexão do pescoço. Então, o paciente faz essa flexão quando sente o choque na coluna. Pode-se também perceber o comprometimento das vias da sensibilidade vibratória, o comprometimento do senso de posição articular. Todas essas circunstâncias já foram mostradas como se faz a avaliação lá em exame clínico. Ataxia sensorial da marcha, a paraparesia espástica com respostas extensoras plantares e a perda dos reflexos tendinosos plantares. A nível psiquiátrico, os achados são confusão mental, depressão e agitação ou psicose com alucinações. Ao exame físico, pode-se observar febre baixa, glossite, ou seja, inflamação da língua, descoloração cutânea amarelada ou uma hiperpigmentação cutânea. Nos achados laboratoriais, observa-se a deficiência hematológica. É importante observar nessa figura que é um esfregaço de um paciente com deficiência de vitamina B12, mostrando neutrófilos hiperpigmentados. Então, é outro achado laboratorial interessante. E na ressonância magnética ponderada, observa-se um realce de controle no cordão posterior, no caso de uma mielopatia B12. Trata-se com ingestão, logicamente, de cianocobalamina, a vitamina B12, pela ausência dela. Na insuficiência de sistemas orgânicos, outra causa dos estados confusionais, tem-se a encefalopatia hepática, a uremia, a encefalopatia pulmonar e o transplante de órgãos. Quanto à encefalopatia hepática, ela retrata uma complicação de shunts portosistêmicos, ou seja, uma anomalia da veia porta. Mas também pode ser causa de cirrose, de hepatite crônica ativa ou de necrose hepática fulminante após hepatite viral. O distúrbio de base mais comum apresentado neste caso é o alcoolismo. A encefalopatia hepática pode ser crônica e progressiva ou de início súbito. No caso do início súbito, pode ser por uma hemorragia gastrointestinal, uma infecção sistêmica, por desidratação
ou por sedativos. Os achados clínicos característicos da encefalopatia hepática são náusea, vômito, anorexia, perda de peso e descompensação crônica. Quanto à descompensação crônica, pode-se observar sangramento gastrointestinal recente, consumo de alimentos ricos em proteínas, o uso de sedativos ou diuréticos e a presença de uma infecção sistêmica. Como fazer o exame físico nesse caso? Os sinais sistêmicos são de doença hepática, ou seja, distúrbios cognitivos, e esses distúrbios podem ser sonolência, agitação ou coma. Reflexos oculares ativos, nistagmo, desvio ocular tônico para baixo, movimentos oculares não conjugados, a asterix que a gente tanto falou para você até agora, a qual refere-se ao tremor em batimento das mãos, dorsofletidas ou dos pés. Aqui você está vendo o movimento das mãos. Há um comprometimento desse controle postural. Asterix nada mais é que um tremor em batida das mãos ou dos pés em extensão. Frequentemente está associado com a encefalopatia hepática, mas pode também ser observado em vários distúrbios metabólicos, como a gente já citou aqui. Outro sinal sistêmico importante da doença hepática é o tremor, a mioclonia, a rigidez paratônica, a espasticidade, postura decorticada ou descerebrada, respostas extensoras plantares e convulsões focais ou generalizadas. Nos achados laboratoriais, pode-se observar uma elevação de bilirrubinas séricas, transaminases, amônia, tempo de protombina e tempo de tromboplastina parcial, como já vimos naquelas tabelas pregressas. Também pode-se observar alcalose respiratória e no ECG, há uma lentidão difusa de ondas trifásicas. Quanto ao tratamento, destaca-se a presença, por exemplo, da rifaximina, que é um antibiótico, ou da lactulose, que é um disacarídeo não absorvível que diminui a absorção de amônia. Também para o tratamento pode-se optar pelo transplante de fígado. Quanto à uremia, as condições predisponentes são em quadro agudo ou rapidamente progressiva. No caso do quadro agudo, é característico a insuficiência renal. Na rapidamente progressiva, pode ser encefalopatia ou pode ser o coma, por hiperventilação ou por manifestações motoras acentuadas, como tremor, asterix, mioclonias e tetanias. Pode apresentar sintomas neuropsiquiátricos, por exemplo, convulsões, e neste caso, estas convulsões podem ser focais ou generalizadas, e também ele pode apresentar uma postura decorticada ou descerebrada. Nos achados laboratoriais próprios da uremia, tem-se um aumento sérico de ureia, creatinina e potássio. Também a possível presença de acidose metabólica. O tratamento da uremia pode ser feito de forma aguda e, neste caso, com hidratação, restrição de proteínas e sal, mas pode haver complicações, convulsões, e neste caso o tratamento pode ser específico. A longo prazo, deve-se fazer uma reversão da causa, diálise e, possivelmente, se for o caso, o transplante renal. A encefalopatia pulmonar, por sua vez, refere-se a condições predisponentes de doença pulmonar, distúrbio de tronco cerebral ou ainda doença neurológica que venha a afetar a função respiratória. Os sintomas gerais característicos são de hipoventilação e levam à cefaleia pela diminuição da quantidade de oxigênio, da mesma forma, pelo mesmo motivo, há uma confusão ou a sonolência. Os achados neurológicos mais frequentes são o papiledema, asterix, mioclonias, estado confusional que pode vir a chegar ao coma, reflexos tendinosos reduzidos, sinais de piramidalismo, hipertonia, hipertrofia, clonos, etc. E convulsões ocasionais. Aos exames, observa-se a gasometria arterial como sendo importante, já que é uma encefalopatia pulmonar. E aí o paciente é possível que venha apresentar acidose respiratória. Como tratar? Apoio ventilatório, diminui-se a hipercapnia, ou seja, a quantidade excessiva de CO2, e mantém-se a oxigenação adequada.
É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.